Galera, beleza? Stan na área, canal Enciclopédia da Bola, e hoje na seção listas, inspirado na lista anterior dos brasileiros ídolos na Europa, caso você não tenha visto ainda, vou deixar no card aqui em cima, que é o nosso campeão de audiência até então. Sei. Também são muitos, assim como os jogadores brasileiros, e eu reuni então para esse vídeo 10 jogadores com muita história na Europa. Antes de começar, nós pedimos aquele apoio de sempre para você aí que está no canal aqui e ainda não se inscreveu, clicar no botão inscrever-se aqui para ajudar a gente aí. Parece pouco, mas nos ajuda muito. Vamos começar então falando de um bem manjado, Lionel Messi. Apesar da crise atual que o Barcelona vive hoje, que quase fez o craque deixar o clube na temporada passada, e mesmo que ele chegue a sair, isso não apaga a grande história que ele construiu no Barcelona. Considerado um dos melhores jogadores de todos os tempos, ele dedicou toda a sua carreira ao clube. É o maior goleador da história do Barcelona com mais de 600 gols. É o segundo no número de partidas, atrás apenas do Xavi. Conquistou com o clube um total de 34 títulos, entre eles 4 Ligas dos Campeões. Venceu dezenas de prêmios, entre eles 6 vezes melhor do mundo, diversos recordes. Esse é Messi pelo Barcelona. Outro argentino que fez história na Espanha foi o Alfredo Di Stéfano. Liderado pelo atacante, o Real Madrid viveu a melhor fase de sua história, se tornando na época o maior campeão da Espanha e da Europa. 8 vezes campeão espanhol e 5 vezes campeão da Liga dos Campeões de forma consecutiva. É o terceiro maior artilheiro do clube com mais de 300 gols. É considerado o maior jogador da história do Real Madrid e um dos maiores jogadores da história do futebol. Vamos agora para a Itália falar do Javier Zanetti. E se lembrar do Zanetti é se lembrar da Internazionale de Milão. Foram 19 anos de clube, recordista de partidas com mais de 800 jogos, um total de 16 títulos, seja jogando como lateral ou como volante, mas sempre capitão do time. Trabalha na Inter até hoje, mas como dirigente. Ainda na Itália, falar de Gabriel Batistuta, atacante do estilo matador, fez história na Fiorentina. Pela Viola, ele enfrentou um rebaixamento, mas continuou no clube para jogar a segunda divisão na Itália e ajudou o time a vencer a Série B e voltar para a elite do futebol italiano. Pelo clube, ele venceu uma Copa da Itália, sendo artilheiro da competição, e uma Supercopa da Itália em 96, marcando 2 gols contra o Milan. Em 9 anos de Fiorentina, mostrou todo o seu repertório de gols, 203, sendo o maior artilheiro do clube, está no Hall da Fama da Fiorentina e tem também uma estátua dedicada a ele lá. Ele foi vendido para Roma em 2000, onde ele também jogou muito, campeão italiano e da Supercopa da Itália, contribuindo muito com seus gols. Também faz parte do Hall da Fama da Roma. Agora na Inglaterra, vamos falar do Sérgio Agüero. No Manchester City, desde 2011, o atacante é um dos símbolos da nova fase do clube. Os ingleses desembolsaram uma nota para tirar ele do Atlético de Madrid, onde ele também construiu uma grande história. E com certeza não se arrependeram. Logo na primeira temporada ele foi decisivo ao marcar nos acréscimos o gol que garantiu o título do campeonato inglês para o City, quebrando um jejum de 43 anos do clube sem conquistar o título. Com certeza um dos momentos mais emocionantes dos últimos anos do Manchester. Venceu mais 3 vezes a Premier League, entre outros títulos nacionais, e é o maior artilheiro do clube com 255 gols até o fechamento desse vídeo. Algumas décadas antes, outro argentino fez história na Inglaterra, o Osvaldo Ardiles, meio-campista campeão do mundo com a Argentina em 78, foi contratado no mesmo ano pelo Tottenham. Esteve na Inglaterra em um momento delicado, em plena Guerra das Malvinas, o que fez com que ele chegasse a ser emprestado para o PSG, mas não impediu que ele se tornasse ídolo na Inglaterra. Com direito à música dedicada a ele da dupla londrina Chas and Dave, foram 10 anos de clube. Se hoje o Tottenham sofre com a seca de títulos, na época do Ardiles a situação era um pouco melhor. Foi 2 vezes campeão na Copa da Inglaterra e uma da Copa da UEFA. Está no Hall da Fama do Tottenham e também no Hall da Fama do futebol inglês. Por falar em Tottenham, vou falar agora do Maurício Pochettino, que foi por muitos anos técnico do clube. Na sua época de jogador, ele era um zagueirão, grande ídolo do Espanyol de Barcelona. Entre idas e vindas foram 10 anos de clube, conquistou 2 vezes a Copa do Rei, sendo sempre titular e referência do time. Ainda teve uma boa passagem pelo Espanyol como técnico quando estava começando a sua carreira ali na Casa Mata. Mário Kempes, um dos maiores jogadores da história da Argentina, principal destaque da seleção campeã do mundo em 78, também fez história na Espanha. Atacante veloz e com muito faro de gol, deixou sua marca jogando pelo Valência. Em 2 passagens pelo clube marcou 149 gols, sendo o terceiro maior artilheiro da história do time. Conquistou uma vez a Copa do Rei, uma vez a Recopa Europeia e uma vez a Supercopa da UEFA. É considerado por muitos o maior jogador da história do Valência. Carlos Bianchi,
Conhecido por seu trabalho aqui na América do Sul como técnico, né, um verdadeiro Papa Libertadores, nos seus tempos de jogador era um atacante daqueles goleadores. Fez carreira na França pelo Stade de Reims, onde chegou em 73, não conquistou títulos, mas marcou 107 gols em 124 jogos, uma grande média, foi 3 vezes artilheiro do campeonato francês jogando pelo clube, depois foi para o PSG, na época ainda longe de ser uma potência do futebol europeu, foi artilheiro mais 2 vezes do campeonato francês, dessa vez pelos parisienses, sem títulos novamente, mas com uma marca de 64 gols em 74 jogos, sendo então muito marcante para o clube. Diego Armando Maradona. Não poderia deixar de falar dele, né? Talvez uma das histórias mais legais se tratando de idolatria. Depois de uma passagem de pouco brilho pelo Barcelona, ele chegou ao Napoli, até então considerado um clube pequeno ali da Itália. O Maradona ajudou a colocar o Napoli no mapa do futebol italiano e europeu. Com seus dribles, gols e jogadas memoráveis, o meia atacante conquistou 2 vezes o campeonato italiano, os 2 únicos títulos do campeonato do clube até hoje. Venceu ainda uma vez a Copa da Itália, uma Copa da UEFA e uma Supercopa da Itália, mudando muito o patamar do clube. Saiu do Napoli na época como maior artilheiro, hoje ele é o 3º, está no Hall da Fama do futebol italiano. Lá na cidade de Nápoles ele é cultuado como uma divindade. Lá ele é tão idolatrado quanto ele é na Argentina. O Napoli aposentou a camisa de número 10 que ele usava. Maradona é indiscutivelmente o maior jogador da história do Napoli. Então galera, gostaram? Curtam esse vídeo aqui embaixo caso tenham gostado, para também dar uma força pro canal. Deixem aqui nos comentários também sugestões de outros jogadores argentinos pra gente fazer aí uma parte 2, que com certeza vai rolar. Sigam a Enciclopédia da Bola nas redes sociais, onde nós sempre postamos conteúdos relacionados aos vídeos. E no mais é isso. Muito obrigado, abraços e até a próxima.